Não estou pedindo seu dinheiro, disse ele, com a voz baixa, mas firme. Só quero ajudar você a andar de novo. As palavras pairaram no ar como fumaça em uma catedral. Sacrilégio impossível. Absurdo. Mariana Silva piscou uma vez. Devagar, seus dedos com unhas feitas congelaram ao redor da taça de cristal de vinho que ela estava prestes a beber. A luz tremulante das velas na sala privativa do restaurante, a luz capturou os brincos de diamante em suas orelhas, refletindo um brilho frio em seus olhos cinza-aço. Do outro lado, parado logo além da corda de veludo que separava os clientes dos funcionários, estava um homem com uniforme de faxineiro. Ele segurava um esfregão em uma mão e usava uma expressão que não era suplicante nem tímida, apenas sincera. Ela inclinou a cabeça, os lábios curvando em um sorriso lento e descrente. Você quer o quê? O homem deu um passo à frente, o esfregão agora encostado na parede. Quero ajudar você a andar de novo. A música instrumental suave do restaurante principal ao fundo foi se dissipando. Até o zumbido baixo da cidade além das paredes de vidro parecia sumir. Tudo o que restava era o pulso constante da tensão entre eles. Mariana riu. Não educadamente, não com gentileza. Ela riu do jeito que só uma mulher com mais poder do que misericórdia consegue. Curto, afiado, desdenhoso. Você é um faxineiro, disse ela. Suas palavras cortantes e precisas. Agora oferece cirurgias de coluna com cera de piso e água sanitária? O homem não recuou. Não, ofereço algo que seus médicos não ofereceram. E o que seria isso? Perguntou ela, recostando-se na cadeira de rodas personalizada, elegância envolta em ironia. Milagres baseados em esfregão. O canto da boca dele se contraiu, mas ele permaneceu composto. Perspectiva. Ela estreitou os olhos. Você tem 5 segundos para sair desta sala antes que eu chame a segurança. Não me importo quantos pisos você limpou. Eu só limpei os seus. Na verdade, respondeu ele. 3 noites por semana, nos últimos 8 meses. Isso a calou. Gabriel Santos não piscou. Seus olhos castanhos sustentaram o olhar dela, calmos e implacáveis. Não invasivos, não reverentes, apenas reais. E nesses 8 meses, continuou ele, eu vi mais sobre você do que seus espelhos jamais admitiriam. Mariana ergueu a mão em direção ao botão de chamada na borda da mesa, o mesmo botão que chamava seu mordomo particular. Você tem 3 segundos agora. Você finge não sentir as pernas, disse Gabriel baixinho antes que ela pudesse apertar. Mas elas se mexem quando você está brava. Sutil, rápido. Você não nota, mas elas se mexem. O dedo de Mariana congelou sobre o botão. Ele assentiu devagar, como agora mesmo. Quando eu mencionei andar de novo, seu pé esquerdo se contraiu. Reflexo, não imaginário. Eu vou chamar alguém, disse ela, voz baixa e tensa. Não estou aqui para chantagear você. Não, rebateu ela. Você está aqui para me insultar no meu próprio silêncio. Você acha que porque limpa pisos notou algo que os supostos especialistas não notaram, pode bancar o profeta? Eu acho que porque eu vi alguém que eu amava voltar de um lugar mais escuro que este, eu sei o caminho de saída. A voz dele suavizou, mesmo que você ainda não queira ver. Uma centelha cruzou o rosto dela tão rápido que a maioria teria perdido. Mas Gabriel viu. Medo. Não dele, não de perigo, mas de algo muito mais aterrorizante. Esperança. Eu não quero sua esperança, sussurrou ela. Eu sei, disse ele gentilmente. Mas ela ainda é sua, quer você queira ou não. Mariana desviou o olhar pela primeira vez, o olhar vagando para a janela salpicada de chuva. Lá fora, São Paulo pulsava como sempre, caótica, rápida, indiferente. Dentro, tudo havia parado. Ela pousou a taça de vinho com um tilintar fraco. Qual é o seu nome? Gabriel? Ela assentiu uma vez. E o que exatamente você quer em troca dessa generosidade não solicitada? Ele hesitou. Nada. Ela riu de novo, desta vez mais baixo, mais triste. Sempre tem um preço. Não para mim, respondeu ele. Eu já paguei o meu. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, ele enfiou a mão no bolso de trás, tirou um cartão pequeno, só o nome dele e um número impressos em uma fonte limpa e simples. Ele andou para frente, parando bem antes da mesa dela, e o colocou gentilmente ao lado do prato de sobremesa intocado.
Eu vou estar aqui até o fim do mês. Depois disso, não sei. Mas se você decidir parar de fingir, me liga. Ele se virou. Sabe, eu poderia te mandar demitir, disse ela atrás dele. Gabriel parou, mas não olhou para trás. Eu sei. Por que arriscaria isso? Porque alguém uma vez fez o mesmo por mim, disse ele, e salvou minha vida. E então ele saiu pela cortina de veludo, passou pelo maitre, que parecia querer falar, mas não ousou, e desapareceu no zumbido quieto do corredor dos fundos. Mariana ficou parada por um longo tempo. Ela não tocou no cartão, mas também não o jogou fora, e quando seu motorista a levou de volta para o carro naquela noite, ela se pegou apertando algo no bolso do casaco. Ela não se lembrava de ter colocado ali. O vento sussurrava pela janela entreaberta do apartamento de Gabriel, trazendo consigo o cheiro de outono tardio. Asfalto molhado, fumaça distante de chaminés e o leve doce de amendoim torrado da carrocinha na rua abaixo. Ele se encostou na bancada da cozinha, segurando uma caneca lascada de chá enquanto sua filha Júlia coloria quietinha na mesa, com os pés de meia balançando. Você chegou tarde hoje, disse ela sem olhar para cima, a voz suave mas segura. Fiquei presa em uma conversa, respondeu Gabriel, dando um gole. Júlia parou, o giz de cera pairando no ar. Foi com aquela moça de novo? Gabriel não respondeu de imediato. Os olhos de Júlia se ergueram. Ela tinha só 7 anos, mas o olhar carregava algo mais velho, mais sábio. Ela está triste, disse Júlia simplesmente. Eu vi ela na semana passada. Parece que esqueceu como sorrir. Gabriel sorriu levemente. Algumas pessoas carregam coisas pesadas que a gente não vê, filhinha. Como a mamãe. A mão dele parou na caneca. O calor não chegava mais aos dedos. Ele assentiu devagar. É, como a mamãe. 4 anos atrás, Gabriel Santos havia ficado ao lado de uma cama de hospital e visto mulher que amava se tornar uma estranha para si mesma. Beatriz tinha sido enfermeira de campo, afiada, destemida e ferozmente viva. Até o aborto espontâneo, até o silêncio que veio depois, até o dia em que ela acordou e disse que as pernas não funcionavam. E ninguém conseguia explicar por quê. Os médicos do SUS fizeram testes, tomografias, ressonâncias, nada. Chamaram de transtorno de conversão. Um finalmente admitiu: paralisia psicológica. Não podemos consertar o que não vemos. Mas Gabriel se recusou a desistir. Aprendeu tudo que pôde. Ficou com ela, observou, segurou quando os tremores vinham, e devagar, centímetro por centímetro, ela voltou. Foi bagunçado, cru, cheio de recaídas. Mas um dia, ela andou de novo, direto para o voluntariado dos Médicos Sem Fronteiras. Morreu no Haiti 6 meses depois. Estrada errada, freios ruins. Foi em um segundo. Mas o que ela deixou para trás não foi só uma filha. Deixou um fogo em Gabriel. Silencioso, mas feroz. A convicção de que algumas feridas não sangram, mas quebram a gente do mesmo jeito. E às vezes só alguém que já foi quebrado sabe como ajudar a reconstruir. De volta à luz, Mariana Silva sentou no escuro. Não havia ligado para ninguém. Não disse uma palavra desde que o motorista a deixou. A casa era quieta. Sempre era. Projetada conforme suas especificações. Ângulos impecáveis. Parede de vidro. Tudo automático. Sem bagunça. Sem distrações. Sem calor. Ela rolou até o espelho de corpo inteiro no corredor. Seu reflexo a encarava de volta. Vestida impecavelmente, postura composta, cabelo perfeito, e ainda assim ela não conseguia parar de olhar para as pernas. Reflexos, murmurou ela, zombando. O que ele sabe? Mas algo no peito dela se contorcia. Não era raiva. Não exatamente. Era reconhecimento. Porque no fundo ela sabia que Gabriel Santos não estava errado. E pior, ele havia visto algo que ninguém mais ousara dizer em voz alta. Ela havia construído um império, lutado processos, erguido indústrias inteiras. Mas no momento em que ele a olhou, não como uma mulher quebrada, mas como alguém ainda capaz de inteireza, isso abalou mais do que ela conseguia explicar. Perspectiva, dissera ele. Ela rolou para trás violentamente e virou para o escritório, o lugar onde ainda se sentia no controle, pelo menos no papel. Na mesa dela havia uma foto. Felipe. Deus, ele havia sido charmoso, brilhante, carismático e frio como o inferno. Na noite da queda,
o suposto acidente, ele nem a levou ao pronto-socorro. Só chamou um carro, ficou em casa e continuou o jantar com 2 advogados do conselho. 3 dias depois, mudou-se. 2 semanas depois, papéis de divórcio. Ela se lembrava dos resultados dos exames. Sem lesão na coluna. Os médicos disseram, você deveria estar andando. Mas ela não estava. Não então. Não desde então. Não porque não pudesse, mas porque algo dentro dela simplesmente desligara. 2 dias depois, Gabriel estava de volta no turno. Ele empurrava o balde de esfregão pelo piso de mármore do salão principal, fones nos ouvidos, mas sem música tocando. Gostava do ritmo do lugar. Caos polido atrás das cortinas, elegância na frente. Lembrava hospitais de campanha, ilusão controlada. Ele não esperava vê-la de novo, mas pouco antes das 21 horas, o maitre o puxou de lado. Tem um pedido, disse o homem, desajeitado, da mulher na sala VIP. Ela pediu por você. Gabriel arqueou uma sobrancelha. Tem certeza? O maitre parecia assustado. Ela disse que se não fosse você, ela ia embora. Ele limpou as mãos, tirou o avental e foi para a sala. Mariana estava na mesma mesa, mesma postura, mesmo ar de elegância intocável. Mas havia algo diferente nos olhos dela, mais suave, mais perigoso. Você pediu por mim, disse Gabriel, mantendo uma distância respeitosa. Eu tenho perguntas. Ele assentiu. Pergunte. Ela o estudou, não como uma mulher examinando um currículo, mas como uma cientista avaliando um químico imprevisível. Ela te perdoou algum dia, Gabriel? Ele piscou. Quem? Quem quer que seja que você não conseguiu salvar. As palavras atingiram fundo, mas ele não recuou. Ela não precisou, disse ele baixinho. Ela se salvou sozinha. Eu só segurei a luz por tempo suficiente para ela encontrar a porta. Mariana desviou o olhar, o maxilar apertando. O que acontece se eu tentar e não conseguir? Gabriel deu um passo à frente, a voz firme mas gentil. Então a gente tenta de novo. E se eu cair? Eu estarei lá. E se eu te odiar pelo que você desenterrar? Ele sorriu pequeno, quente e honesto. Então eu ainda estarei lá. Silêncio. E então, pela primeira vez em 5 anos, Mariana Silva sussurrou as palavras mais aterrorizantes da vida dela. Tá bom, vamos começar. Sabe, para alguém que concordou com isso, você tem um monte de regras, disse Gabriel, colocando um tapete de yoga macio no meio da sala de estar iluminada pelo sol. Eu não gosto de surpresas, respondeu Mariana secamente da cadeira, braços cruzados, olhos afiados. Eu não sou um mágico, senhora Silva. Só um homem com um esfregão e uma memória. Ela não riu. Raramente ria. Mas Gabriel pegou o menor tremor nos lábios dela antes que ela rolasse mais perto do tapete, ainda totalmente vestida com o blazer sob medida e as calças, como se terapia física fosse só mais uma reunião de diretoria. Primeira regra, disse ela, tom cortante, você não me toca sem permissão. Claro. Segunda, sem pena. Eu não faço pena. Nem sonharia com isso. E terceira, ela parou, travando os olhos nele. Se eu disser pare, você para. Justo. Gabriel se ajoelhou ao lado do tapete e abriu o zíper da pequena bolsa que trouxe. Dentro havia faixa de resistência, um espelho de mão pequeno, uma toalha enrolada e algo que ela não esperava. Um caderno gasto nas bordas. O que é isso? Perguntou ela. O diário da minha esposa, disse ele, passando o polegar pela capa. Ela registrava a jornada dela, toda dúvida, cada centímetro ganho. Achei que poderia te lembrar que você não está sozinha nisso. Mariana olhou para o diário como se ele pudesse mordê-la. Ela conseguiu passar por isso. Conseguiu. Gabriel assentiu. E então ela foi direto para uma clínica na selva porque era assim que ela era. Uma pausa. E então ela morreu. Mariana perguntou baixinho. Gabriel olhou para cima. Mas não naquela cadeira e não com medo no coração. Isso silenciou a sala. Ela não perguntou mais. Ainda não. Eles começaram com algo simples. Fecha os olhos, disse Gabriel. Só respira. Eu não pedi meditação, murmurou ela. Não, respondeu ele, calmo como sempre. Mas seu corpo esqueceu como é se sentir seguro. Respirar lembra ele. Ela deu um longo olhar para ele, mas obedeceu.
A sala caiu em silêncio. Gabriel a observou. Viu a tensão ao redor da boca, o tremor debaixo do polegar direito, o jeito como os dedos dos pés se flexionavam levemente quando o sol batia nos joelhos. Havia rachaduras na armadura. Ele só precisava ajudá-la a vê-las. Mais tarde, naquela noite, Mariana sentou sozinha na mesma sala, muito depois de Gabriel ter ido embora. A casa parecia diferente, não mais leve, não mais quente, mas menos estéril, como se algo tivesse mudado de forma sutil, mas inegável. Ela rolou para o estudo. As paredes estavam forradas de livros que ela não tocava há anos. Contratos, economia, manifestos de tecnologia. Tudo construído para controlar, prever. Os olhos dela vagaram para uma prateleira menor. Fotos antigas, a caixa de ferramentas do pai, uma caixa de violino empoeirada. Ela não tocava desde a faculdade. Não deixava a música entrar na vida desde que trocou sentimentos por império. A mão dela hesitou sobre a caixa, depois recuou. Demais. Cedo demais. Em vez disso, ela virou para o bar particular e serviu meia taça de bourbon. Olhou para ela por um momento, depois empurrou para longe. Você está mudando, murmurou ela. Deus me ajude. A sessão seguinte foi diferente. Gabriel entrou na sala e notou algo faltando. O blazer. Mariana estava com uma camiseta branca simples e calças de yoga. Sem saltos, sem armadura, só ela. Ele não comentou, só deu um aceno de reconhecimento. Eles começaram de novo. Respiração controlada, movimentos leves, trabalho com o espelho. Por que o espelho? Perguntou ela. Para você ver você mesma se curando, disse ele. Eu odeio espelhos. Então talvez seja por aí que a gente começa. Eles sentaram em silêncio por um tempo. Então Mariana quebrou. Você quer saber o que aconteceu? Gabriel olhou para cima, surpreso. Só se você quiser contar. Ela encarou o próprio reflexo, dedos apertando os braços da cadeira de rodas. Eu não caí, disse ela. Gabriel não falou. Eu pulei. Silêncio de novo. Eu não queria morrer, esclareceu ela, voz mal acima de um sussurro. Só queria que ele parasse de me olhar como se eu fosse um móvel. Seu marido. Ela sentiu uma vez. Ele amava a empresa, amava os holofotes. Mas o maxilar dela apertou. Eu era só fundo. Bonita, lucrativa, substituível. E depois o pulo. Ele nem veio ao hospital. Só mandou flores e um advogado. As mãos de Gabriel descansavam quietas nos joelhos. Isso não é vergonha sua para carregar. Ela riu amargamente. Tenta dizer isso para vós na minha cabeça nos últimos 5 anos. Ele se inclinou levemente. Mariana, disse ele, voz baixa, firme e terna. Você não perdeu as pernas. Você as entregou. Os olhos dela flamejaram. Mas isso significa que você pode pegá-las de volta. Mais tarde naquela noite, Mariana sentou ao piano de cauda. Não tocava desde a semana antes da queda. As teclas estavam limpas, mas intocadas. Ela as encarou como se pudessem queimar seus dedos. Então devagar pressionou uma nota única, depois outra e outra. O som tremeu pela casa, ecoando pelos corredores, roçando mármore, vidro, aço. E quando fechou os olhos, não viu a cadeira. Viu a si mesma aos 19 anos, descalça, rindo, tocando piano no quarto da faculdade enquanto a companheira de quarto cantava desafinado ao lado. Viu a vida sem filtro, sem controle, viva, e pela primeira vez em anos. Não se sentiu quebrada, só se sentiu inacabada. O parque estava quase vazio naquela manhã, coberto por uma névoa suave que borrava as árvores como aquarelas. O outono começava a espalhar suas cores pelas trilhas, laranja queimado, amarelo dourado e o ferrugem mudo de folhas cansadas, prontas para soltar. Mariana Silva sentou sozinha perto do Lago dos Patos, a cadeira estacionada debaixo de um jequitibá torto. O frio não a incomodava. Ela o vestia como armadura, um casaco de lã grosso, luvas que não precisava e óculos escuros, embora não tivesse sol. Ela disse à assistente que precisava de ar. Não disse que esperava vê-lo. Do outro lado do Parque Ibirapuera, Gabriel Santos subia a ladeira correndo. Júlia, pulando ao lado dele, uma mão agarrando o moletom dele, a outra arrastando uma boneca velha chamada Lucy.
Júlia havia implorado por um passeio matinal antes da escola. Só 10 minutos. Papai, quero dar um ar fresco para Lucy. Ele riu. Ela é uma boneca. Ela é uma boneca que fica com os pés frios. Não é assim que pés funcionam. Júlia inclinou a cabeça. Você conserta os sentimentos das pessoas, mas ainda não entende de bonecas. Ele riu alto e livre. Foi essa risada que Mariana ouviu primeiro. Ela não virou. Não precisava. Reconhecia aquela voz agora. Havia assombrado seu sono desde a noite em que ele disse: então a gente tenta de novo. Gabriel a viu primeiro. Diminuiu o passo, não querendo invadir, mas Júlia já havia disparado para frente, Lucy na mão. Mariana olhou para cima bem a tempo de ver uma menininha parada na frente dela, olhos grandes e curiosos. Eu te conheço, disse Júlia animada. Mariana piscou atrás dos óculos. Conhece? Você jantou com o papai no lugar chique? Mariana arqueou uma sobrancelha. Jantei? Bem, admitiu Júlia. Você sentou e ele limpou. Mas eu chamo isso de jantar agora. Mariana sorriu apesar de si mesma. Ela não costuma falar com estranhos, disse Gabriel, aproximando-se um pouco ofegante. Acho que a Lucy garantiu por você. Júlia ergueu a boneca. Ela disse que você parece alguém que precisa de uma amiga. Mariana estudou a boneca, seus botões descombinados como olhos, uma orelha mal pendurada por um fio e uma fita rosa amarrada onde o cabelo costumava ser. Era feia e estranhamente familiar. O que aconteceu com ela? Perguntou Mariana. Júlia olhou para Lucy, depois deu de ombros. Ela passou por coisas. Por que não pega uma nova? Júlia franziu a testa como se a sugestão fosse ofensiva. Por que esta aqui sabe meus segredos? Mariana encarou a criança por um longo momento, depois estendeu a mão hesitantemente. Posso? Júlia entregou Lucy solenemente. Mariana segurou a boneca nas mãos enluvadas como se fosse de vidro. Você consertou ela, disse ela baixinho, apontando para a orelha costurada e a barriga remendada. Eu não queria que ela se sentisse excluída só porque está quebrada, disse Júlia. Coisas quebradas ainda são pessoas. Gabriel observou em silêncio, o peito apertando. A voz de Mariana era mal um sussurro. Quem te disse isso? Júlia deu de ombros de novo. Mamãe costumava dizer. Isso acertou forte, forte o suficiente para tirar o ar de Gabriel. Ele não havia contado muito para Júlia sobre a doença de Beatriz, só que mamãe tinha um coração muito triste que demorou para curar, e aparentemente sua filhinha havia escutado mais do que ele imaginava. Mariana devolveu a boneca gentilmente. Quer que ela te faça companhia por um tempo? Perguntou Júlia. O quê? Você parece alguém que está sozinha por dentro. Isso é pior que solidão por fora. Mariana piscou. As palavras atingiram como vento pelas frestas da janela, gelando porque eram verdadeiras. Eu não sei o que dizer. Você não precisa, disse Júlia. Lucy também não fala muito. Por isso elas se dão bem. Mariana riu baixinho. Parecia estranho no peito dela. Quente, vivo. Mais tarde, depois que Júlia pulou para alimentar os patos, Gabriel sentou no banco ao lado de Mariana. Não disse nada no começo. Só deixou o silêncio se acomodar entre eles. Finalmente, ela falou. Ela é extraordinária. Ele assentiu. Puxou a mãe. Uma pausa. Eu nunca fui boa com crianças, disse Mariana. Isso é porque a maioria das pessoas esquece que já foi uma. Ela olhou para ele, olhos estreitando atrás dos óculos. Você fala como um faxineiro que engoliu um terapeuta. Ele sorriu. Eu limpo mais do que pisos. Ela balançou a cabeça, mas um sorriso puxou o canto da boca dela. Então ela enfiou a mão no casaco e ergueu a boneca. Sabe o que ela me disse? Perguntou Mariana. Que coisas quebradas ainda são pessoas. Gabriel assentiu. Eu não me sinto uma pessoa há anos, acrescentou ela, mais como uma peça de museu. Olhe, mas não toque. Elegante, intocável, sem sentimentos, mas não sem conserto, disse Gabriel gentilmente. Ela não respondeu. Em vez disso, olhou para o lago onde Júlia agora acenava para um grupo de patos. Eu costumava ser aquela menina, murmurou Mariana. Curiosa, barulhenta, corajosa. Antes das manchetes, antes da bolsa de valores, antes de deixar as pessoas erradas definirem meu valor. Gabriel observou em silêncio e agora, ele perguntou.
Ela olhou para baixo para a boneca de novo. Estou cansada de ser intocável. Naquela noite, Mariana colocou Lucy, a boneca, no parapeito da janela do quarto. Deveria parecer ridículo, uma mulher adulta com um brinquedo de criança. Mas quando puxou a cortina e apagou as luzes, algo inesperado aconteceu. Ela não se sentiu sozinha. E no silêncio, sussurrou palavras que não dizia em voz alta há anos. Talvez quebrado não seja o fim. Você está 5 minutos atrasado. A voz de Mariana cortou o ar da manhã como um bisturi. Nítida, controlada, letal. Gabriel mal olhou para o relógio na parede. Trânsito. Esta é uma residência particular, rebateu ela. Não um ponto de ônibus. Ele largou a bolsa ao lado do tapete e olhou para ela, sobrancelhas erguidas. Te faria sentir melhor se eu pedisse desculpas? Não, disse ela, cruzando os braços. Me faria sentir melhor se você respeitasse meu tempo. Gabriel assentiu devagar. Depois se ajoelhou para desenrolar o tapete. Devidamente anotado. Então, qual é a agenda hoje? Sarcasmo ou alongamento? Mariana estreitou os olhos. Não estou aqui para ser zombada. Não estou aqui para ser gerenciado, disse ele calmamente. Então talvez a gente concorde em um meio termo onde nós dois lembremos por que estamos fazendo isso. Ela bufou. Você assume que eu preciso ser lembrada. Não, disse ele, olhando para ela. Eu assumo que você está com medo. O rosto dela não mudou, mas os dedos se contraíram levemente no apoio de braço da cadeira. Vamos começar, disse ela friamente. A primeira parte da sessão foi quieta. Gabriel a guiou por ativações motoras pequenas, quase imperceptíveis, exercícios que pareciam ridículos para alguém acostumado a comandar salas e dirigir impérios. Flexione os dedos dos pés, instruiu ele. Eu estou. Não, você está tentando. Tentar e fazer não são a mesma coisa. Me lembra porque eu deixo um faxineiro me insultar 3 vezes por semana. Porque eu sou o único no seu mundo que te diz a verdade. Ela o fulminou com o olhar. Ele sorriu e por uma fração de segundo, ela sorriu de volta, mas o sorriso não durou. Mais tarde, quando ele pediu para ela se deslocar para frente na cadeira só 5 centímetros, algo nela estalou. Eu disse não, gritou ela. Eu te disse que não consigo. Gabriel sentou nos calcanhares. Não é o que seu corpo disse ontem. Mariana virou o rosto, a respiração curta e irregular. Você sabe como é? Disse ela amargamente. Querer algo tão desesperadamente e ter seu próprio corpo te trair. Sim, respondeu Gabriel baixinho. Ela virou de volta para ele. Fogo nos olhos. Sabe? Minha esposa gritava no sono, disse ele, voz baixa. Ela acordava paralisada, tremendo, me implorando para dizer que não era real. Mas era. Toda noite por quase 1 ano. A raiva de Mariana piscou, diminuiu, mas não sumiu. O que curou ela? Tempo, paciência e verdade. Ela o encarou, respirando pesado. Então me diz a verdade. Gabriel olhou direto para ela. Você não está quebrada, disse ele. Você está se defendendo. Essa paralisia não é fraqueza, é proteção. Sua mente construiu uma parede tão alta que nem você vê mais por cima. Mariana engoliu em seco. E daí? Você acha que vai derrubá-la? Não, disse ele. Eu acho que você vai. Ela virou a cadeira bruscamente, rolou para a janela e encarou as árvores balançando além do vidro. Seu reflexo pairava no painel, ereta, composta, intocável. Mas por dentro, ela se sentia como uma lâmpada piscando. Uma palavra errada de apagar de novo. Eu não quero ser consertada, disse ela mal audível. Você acha que é isso que eu sinto por você? Eu não sei, disse ela. Mas pena parece muito com amor sem respeito. Gabriel se levantou. Então vamos esclarecer isso. Eu não sinto pena de você. Eu te vejo. E se isso te assusta, é porque ninguém mais se deu ao trabalho de fazer isso. Isso acertou fundo e perigosamente perto de onde ela havia enterrado tudo que se recusava a sentir. 2 horas depois que Gabriel foi embora, Mariana sentou sozinha na mesma sala, pernas imóveis, coração acelerado. Ela o odiava. Odiava que ele a fizesse se sentir vista. Odiava que ele a empurrasse mais do que seus próprios médicos ousaram. E pior de tudo, odiava que parte dela quisesse que ele fizesse isso. Naquela noite, ela teve um sonho.
Estava de pé no telhado da casa da infância em Minas Gerais. O céu era lavanda, o vento suave. Seu pai estava lá, rindo, entregando o martelo para ajudar a consertar as telhas velhas. Você é forte, Mari, disse ele no sonho. Só esqueceu onde guardou isso. Ela acordou suando, chorando, e pela primeira vez em anos, sem saber exatamente por quê, sussurrou no escuro: Não desista de mim. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu 15 minutos cedo. Mariana abriu a porta ela mesma. Sem assistente, sem motorista, só ela. Ele ergueu uma sobrancelha. Estou alucinando ou a rainha acabou de atender a própria porta? Não se acostume, disse ela. Mas havia um sorriso sutil debaixo da defiança dela. Ele entrou e notou algo mais. O blazer sumira, assim como os saltos. Ela usava leggings e um cardigan simples. O cabelo preso em um coque solto. Parecia real. Achei que a gente pudesse tentar o chão hoje, disse ela. Ele piscou. Tem certeza? Não, disse ela. Mas estou cansada dessa cadeira fingindo ser meu trono. Gabriel soltou um suspiro lento. Esse é o primeiro passo, disse ele, destronar a mentira. E enquanto ela se deslocava da cadeira para o tapete, trêmula, tensa, mas determinada, Gabriel estendeu a mão para estabilizá-la, mas ela o parou. Deixe eu tentar primeiro, disse ela. Ele assentiu e recuou, e pela primeira vez em meia década, Mariana Silva se moveu por conta própria. Não longe, não rápido, mas para frente. Mariana deitou reta no tapete, olhos fechados, respiração rasa. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, calmo mas atento. A luz do fim da manhã filtrava pelas janelas altas da sala de estar, lançando sombras suaves no piso de madeira. Lá fora, o vento sussurrava pelos plátanos. Dentro, algo mais quieto se agitava. Me diz o que você sente, disse ele gentilmente. Humilhação, murmurou ela, maxilar apertado. Fisicamente. Ela hesitou. Tensão, lombar baixa, quadríceps. Ele assentiu. Isso é progresso. Ela zombou. Isso é desconforto. É prova, disse ele, voz firme. Músculos que não funcionam não seguram tensão. Ela abriu os olhos devagar e olhou para o teto. Então, o que você está dizendo? Que eu fingi isso tudo esses anos. Não, disse Gabriel calmamente. Estou dizendo que sua mente construiu uma história e seu corpo obedeceu. Ela virou a cabeça bruscamente para ele. Você acha que isso é reconfortante? Acho que significa que você não é impotente, respondeu ele. E isso te assusta mais do que a cadeira de rodas. Mariano encarou, olhos escuros. Você não tem direito de dizer isso. Tenho, Gabriel disse, voz suave mas inabalável. Porque eu vi o mesmo medo nos olhos da minha esposa. E eu fiquei bem aqui também, esperando ser afastado porque curar parecia mais aterrorizante que a dor. Silêncio. Você fica dizendo que ela se curou. Mariana sussurrou. Mas e se eu não for ela? Você não é, disse Gabriel. Você é você e ainda está aqui, o que significa que algo dentro de você ainda acredita que isso não é o fim. Ela piscou forte e não disse nada. A tarde passou em tensão. Mariana estava mais quieta que o usual, mais afiada quando falava, mais lenta para responder aos comandos. Você está se afastando, disse Gabriel enquanto guiava a perna dela por um alongamento leve. O que está acontecendo? Ela não respondeu. Em vez disso, virou a cabeça e olhou pela janela. Nada. Gabriel sentou nos calcanhares. Isso é mentira. Ela exalou pelo nariz. Tá bom. Eu vi uma manchete hoje de manhã. Uma das colunas de fofoca. As rodas milionárias de Mariana Silva, moda ou fantasia. Ele não disse nada. Ela olhou para ele amargamente. Eles estão me zombando. Gabriel. De novo, como sempre. Não ligam pro que eu passei. Só querem sangue. Ele se inclinou para a frente. Então dê silêncio para eles. Não rendição. Ela desviou o olhar de novo. Eles nunca vão me ver como nada além de um escândalo de salto alto, murmurou ela. Não, disse Gabriel. Eles vão ver o que você mostrar. E o que eu mostro? Hein? A voz dela rachou. Que passei 5 anos me escondendo atrás de couro e mármore e manchetes. Que deixei o mundo pensar que eu era intocável porque tinha vergonha demais para admitir que desabei. A voz dele caiu para um sussurro. Você mostra que não tem medo de começar de novo.
Mais tarde naquela noite, Mariana estava sozinha. Sentou ao piano, dedos pairando sobre as teclas, mas não tocou. Em vez disso, olhou seu reflexo na superfície lustrosa, cabelo levemente desgrenhado, olhos cansados mas vivos. Algo na postura dela era diferente. Ela havia se movido 8 centímetros sozinha hoje. Não era muito, mas era algo. Ela ergueu a mão e tocou a coxa gentilmente, quase em descrença. Havia sentido algo. No dia seguinte, Gabriel entrou e a encontrou já esperando no tapete. Sem assistente, sem maquiagem, só ela. Ele sorriu. Você está cedo. Ela assentiu. Tive um pesadelo. Ele parou, largando a bolsa. Quer falar sobre isso? Eu estava andando, disse ela, mas ninguém notou. Ninguém. Era como se eu tivesse lutado tanto para ficar de pé, mas eu era invisível. Ele sentou ao lado dela. O que você acha que significava? Ela não hesitou. Estou com medo de que quando eu finalmente andar de novo, não importe, que eu ainda me sinta sozinha. A voz de Gabriel era gentil. Você não vai. Como você pode ter certeza? Porque as pessoas que te veem agora, que te veem de verdade, não estão olhando para suas pernas. Mariana ficou quieta, depois quase baixa demais para ouvir. Obrigada. Ele encontrou os olhos dela. Pelo quê? Por não desviar o olhar. A sessão daquele dia foi diferente. Ela empurrou mais forte, mais focada, menos guardada. Quando ele colocou uma toalha pequena debaixo do pé dela e pediu para arrastá-la para dentro, ela apertou o maxilar e a toalha se moveu só um pouco, mas se moveu. A voz de Gabriel quebrou o silêncio. Faz de novo. Ela fez. De novo. De novo. Na quarta vez, a respiração dela estava trêmula, olhos úmidos. Eu não achava que conseguia, sussurrou ela. Eu achava, respondeu ele. Ela olhou para ele. Havia algo novo na expressão dela, crua e sem máscara, como uma mulher que acabará de redescobrir uma parte de si que achava morta. Eu não sinto meu corpo lutar por mim há anos, disse ela. É como se ele se lembrasse de mim. Ele assentiu porque você finalmente deu permissão. Naquela noite, ela abriu uma gaveta no armário e tirou uma foto velha. Ela e o pai. Ele rindo, braço ao redor dos ombros dela, um cinto de ferramentas pendurado na cintura. Ela descalça, usando um macacão manchado de tinta, sem maquiagem, sorrindo como se tivesse o mundo inteiro nas mãos. Tocou a imagem gentilmente e sussurrou, eu ainda estou aqui. Mas bem quando a luz começava a voltar, algo mais escuro se agitou no fundo. Uma mensagem iluminou o telefone dela de um número desconhecido. Você acha que isso te faz heroína? Você ainda é uma fraude, Mariana. Algumas coisas não merecem segunda chance. Ela encarou a mensagem e de repente suas pernas pareceram pesadas de novo, como correntes. Mariana não apareceu para a sessão, nem na primeira vez em semanas, nem na segunda. No terceiro dia, Gabriel ficou na frente do portão da casa dela, mãos nos bolsos do casaco, olhos encarando as janelas altas que não piscavam mais. Tocou a campainha uma vez, depois duas. Nada, nem o eco de passos no piso de mármore que ela insistia em encerar toda segunda. Algo estava errado. Não errado barulhento, errado silencioso, o tipo que pesa mais que qualquer grito. Dentro, Mariana sentou no escuro, cortinas fechadas, telefone virado para baixo. A tela havia acendido uma dúzia de vezes. Mensagem de Gabriel, da assistente, de um número que ela não reconhecia, mas suspeitava ser de Júlia. Não se movera do sofá há 2 dias. Não desde a mensagem. Você acha que isso te faz heroína? Você ainda é uma fraude. Quem quer que tivesse mandado cortara direto no osso. Porque não era só ódio. Era a confirmação do que ela temera o tempo todo, que mesmo no seu mais honesto, ela ainda era uma peça de performance para alguém. Um espetáculo em uma cadeira de 80 mil reais. Uma mulher que podia se mover, mas não se movera. Uma mulher que podia liderar, mas não se liderara para lugar nenhum em 5 anos. Quando Gabriel voltou no dia seguinte, não tocou a campainha. Esperou. E pouco antes das 10 horas, a porta da frente se entreabriu. Mariana estava de robe, pálida, olhos fundos, mas de pé, mal se apoiando no batente, pernas rígidas como barras de ferro, mas de pé. Por que você está aqui? Perguntou ela, voz rouca. Gabriel respirou fundo.
Porque eu não vim tão longe só para ser parte da sua foto de antes e depois. Ela se encolheu. Ele não pediu desculpas. Eu não vou fazer isso mais, murmurou ela, virando. Por quê? Ela parou e então baixinho, sem drama. Porque estou aterrorizada de que nada disso importe. Gabriel entrou, fechando a porta atrás dele. Não se aproximou mais. Você está com medo da coisa errada, disse ele. Ah, me ilumina, rebateu ela. Você está com medo de não importar, disse ele gentilmente. Mas o que você deveria temer é nunca tentar de novo. Ela olhou para ele, olhos úmidos. Eles não me conhecem, Gabriel. Não sabem pelo que passei. Então mostra para eles. Eu tentei, engasgou ela. E no momento que fiz, alguém me lembrou que meu pior capítulo ainda me define. Gabriel andou mais perto, sentou na cadeira em frente a ela. Mariana, disse-lhe baixo e firme. A gente não escolhe quem nos assombra, mas escolhe em quem acreditar. Ela olhou para baixo, voz quebrando. E se a voz que me assombra for a minha, o silêncio entre eles era mais pesado que palavras. Ele assentiu devagar. Então vamos ensinar ela a falar de novo. Eles não fizeram terapia física naquele dia. Em vez disso, sentaram no chão de frente para o outro. Gabriel tirou o diário da esposa de novo, abriu em uma página marcada de tanto uso. Ela escreveu isso 3 meses antes de ficar de pé, disse ele. Mariana se inclinou. Gabriel leu em voz alta. Hoje senti um tremor. Só um, mas era meu. Não dos médicos, não do diagnóstico. Pertencia a mim. E me disse, você ainda está aí. Mariana fechou os olhos. Estou cansada de ser um símbolo, sussurrou ela. Gabriel sorriu levemente. Então, para de ser. Seja uma pessoa em vez disso. Ela soltou uma risada quebrada. Essa é a coisa mais difícil que alguém já me pediu. Não, disse ele. É só a primeira coisa honesta. Mais tarde, enquanto ele guardava a bolsa para ir embora, ela ficou na porta atrás dele, ainda se apoiando, mas mais forte agora. Gabriel, disse ela baixinho. Ele virou. Se eu cair de novo, acho que não levanto mais. Ele encontrou os olhos dela com o tipo de olhar que faz você se sentir abraçado mesmo de longe. Então eu sento ao seu lado, disse ele, até você estar pronta para tentar de novo. Naquela noite, Mariana se encarou no espelho por um longo tempo. Sem maquiagem, sem armadura de grife, só pele, olhos cansados, uma centelha tão fraca que quase sumia de algo que parecia esperança. Ela pegou o telefone, digitou um nome, bloqueou. Depois abriu os contatos e mandou uma mensagem. Amanhã, 9 horas. Estou pronta. Na manhã seguinte, a sala do piano parecia diferente. As cortinas abertas. Uma brisa entrava da varanda. O tapete já estava estendido. Mariana esperava. Quando Gabriel entrou, ela não o cumprimentou. Simplesmente disse, sonhei que ficava de pé na frente de uma multidão. Estava tremendo. Todo mundo olhando. E eu odiava. Mas então uma pessoa estendeu a mão, não para aplaudir, só para segurar. Ele andou para ela e ela olhou para ele. Era você. Naquela sessão ela fez mais que se mover. Ela lutou. As mãos tremiam. Os joelhos travavam. A respiração prendia no peito. Mas quando Gabriel disse empurre, ela empurrou. Quando disse respire, ela respirou. E quando sussurrou, você não é uma fraude, ela chorou. Não porque era fraca, mas porque algo sagrado havia se quebrado, e debaixo das ruínas havia uma mulher que finalmente podia se sentir de novo. Não uma estátua, não uma história, só Mariana viva. O céu era um azul cinza suave naquela manhã, quieto e cheio de promessa. Dentro da casa de Mariana, o sol entrava pelas janelas altas como se esperasse por esse momento. Ela já estava no tapete quando Gabriel entrou. Sem alarde, sem assistente com prancheta, só ela com cabelo em um rabo de cavalo bagunçado, suor já perlando na testa. Não consegui dormir, disse ela sem olhar para cima. Então comecei cedo. Gabriel largou a bolsa, sorriu e sentou ao lado dela. Não é surpresa, disse ele. Esperança faz barulho quando ficou quieta por tempo demais. Ela deu um olhar de lado para ele. Você pratica essas frases no espelho? Não. Ele disse, eu só vivo com uma filósofa de 7 anos que dorme com uma boneca meio cega e me diz que coisas quebradas ainda importam. Mariana riu.
Verdade? Riu e balançou a cabeça. Acho que sua filha pode ser mais esperta que nós dois. Gabriel assentiu. Eles começaram com trabalho de core, movimentos gentis, tensão controlada, microdeslocamentos que a maioria não notaria. Mas Mariana notava tudo agora. Cada piscar de memória muscular, cada sussurro de sensação onde o silêncio morava. Gabriel a guiou com cuidado, atento à fadiga. Mas Mariana passou dela. Em um momento, ele estendeu a mão instintivamente para estabilizá-la, e ela o surpreendeu. Não, disse ela ofegante o firme. Deixa eu cair se precisar. Tenho que saber o que consigo pegar. Ele recuou, assentiu e assistiu enquanto ela oscilava, depois se corrigia, um movimento mínimo. Mas ela ficou em pé, e o rosto dela, suado e feroz, abriu em um sorriso tão brilhante que parecia o nascer do sol. Depois da sessão, eles sentaram no chão com garrafas de água, silêncio estendendo confortavelmente entre eles. Mariana olhou para baixo para as pernas nuas agora, debaixo de shorts pretos simples. Não sei quem é essa mulher, disse ela baixinho. Gabriel olhou para ela. Eu sei. Ela não é Mariana Silva Seal. Não, ela não é vítima também. Não. Ela olhou para ele, olhos brilhando. Então quem é ela? Ele sorriu. Ela está se tornando. Naquela tarde eles foram para a varanda. Gabriel sugeriu algo diferente. Hidroterapia. Mandei trazer uma piscina portátil, explicou Mariana. Achei que se vou reaprender a ficar de pé, melhor fazer onde a queda não dói. Gabriel assentiu impressionado. Isso é esperto. Não, disse ela. Isso é libertador. Ela usava um maiô preto elegante, braços tonificados de semanas de esforço. Escorregou na água devagar, segurando a borda. Gabriel ficou ao lado da piscina, dando espaço. Água lembra coisas que a gente esquece, disse ele. Como flutuar, como se mover sem medo, como se sentir sem peso de novo. Ela fechou os olhos e afundou mais fundo, deixando o calor penetrar nos ossos. Por um tempo, só flutuou, braços abertos, rosto para o céu. Depois começou a bater as pernas gentilmente, depois mais forte. As pernas se moviam livremente, graciosamente, como se esperassem permissão. Viu isso? Disse Gabriel. Mariana riu. Acho que estou nadando. Você está. Ela bateu de novo, mais forte dessa vez. Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ela não as limpou. Esqueci como é se sentir viva no meu próprio corpo, sussurrou ela. E agora? Virou para ele. Agora sinto que não estou mais pegando emprestada a vida de outra pessoa. Naquela noite sobre chá na sala de sol, Mariana fez algo inesperado. Entregou um envelope para Gabriel. O que é isso? Perguntou ele. Ela não respondeu. Ele abriu devagar. Dentro havia uma nota manuscrita para Júlia, da mulher que não acreditava em bonecas, até uma salvar sua vida. PS, a nova orelha da Lucy está segurando bem. Abaixo da nota havia um cheque para a Fundação Esperança para a Cura Familiar, uma ONG que Gabriel sonhara em começar, mas nunca tivera meios para construir. Não era uma quantia pequena. Era tudo. Ele olhou para ela atônito. Não posso aceitar isso. Ela sorriu serena. Você já aceitou. Toda vez que atravessou minha porta e não desistiu de mim. Ele balançou a cabeça, voz apertada. Mariana, isso não é caridade, disse ela. É pagamento. Pelo quê? Ela encontrou os olhos dele. Por me mostrar que eu não estava paralisada. Só pausada. Mais tarde naquela noite, Gabriel sentou na mesinha minúscula da cozinha. Júlia dormindo no quarto ao lado. Leu a nota de novo. Depois pegou o telefone. Mandou uma mensagem para ela com 2 palavras. Você está andando. Ela respondeu na hora. Ainda não, mas estou dançando nos sonhos. Na manhã seguinte, ela andou 2 passos inteiros na água, sem ajuda, e sorriu pelas lágrimas. Não porque chegou ao fim, mas porque pela primeira vez na vida, finalmente começava do começo certo. A gala era reluzente, barulhenta e estirar o fôlego do jeito que só a riqueza orquestra. Lustre de cristal, cordas ao vivo, garçom de smoking com sapatos silenciosos. Mariana Silva chegou elegantemente atrasada, como esperado. Foi levada pela assistente, vestida em um gol azul marinho elegante que abraçava o corpo como uma segunda pele. Cabelo preso, maquiagem suave e clássica.
Parecia uma mulher esculpida da graça, mas por dentro era trovão. O arrecadador era para pesquisa de lesões na coluna, o maior evento anual da fundação dela. Um evento público cercado de sussurros, manchetes e sorrisos forçados de doadores que ainda olhavam como uma mulher presa. Eles não sabiam, ainda não, mas saberiam. Gabriel ficou no fundo do salão de baile, vestido em um terno emprestado que não caía perfeitamente, mas de algum jeito fazia parecer ainda mais ele mesmo. Júlia segurava a mão dele, usando um vestido azul com meias descombinadas, uma etiqueta de nome com glitter que dizia esperança. Papai, sussurrou ela, puxando a manga dele. Ela parece uma rainha. Gabriel sorriu. No meio da noite, pediram para Mariana dizer algumas palavras. Era tradição. As pessoas esperavam algo polido, ensaiado, profissionalmente distante. Mas ela tinha outros planos. A assistente pegou o microfone. Mariana ergueu a mão. Não, disse ela baixinho. Eu vou andar. A mulher congelou. Senhora Silva, tem certeza? Mariana virou a cabeça, voz firme. Sim. E então devagar colocou as duas mãos nos braços da cadeira e ficou de pé. O salão caiu em silêncio. O tipo de silêncio que sufoca som do ar e transforma tempo em vídeo. 2, 3 segundos passaram. Então ela deu um passo, outro, os saltos clicando suavemente no mármore. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Quando chegou ao pódio, o corpo tremendo mas ereto, todos os olhos na sala estavam nela. Ela olhou para a multidão. Banqueiros, cirurgiões, bilionários de tech, influenciadores, todos assistindo mulher que um dia sentou entre eles em silêncio. Ajustou o microfone e sorriu. Houve um tempo, começou ela, voz clara, em que eu acreditava que ficar parada era força. A sala permaneceu congelada. Mas imobilidade não é força. É medo, disfarçado de seda e mármore. Seu olhar varreu a multidão. Passei 5 anos em uma cadeira de rodas, não porque não pudesse andar, mas porque tinha medo de sentir o que me custaria tentar. Um suspiro ondulou na fila de trás. Mariana continuou. Construí paredes mais altas que minha cura. Fiz minha dor parecer elegância. Fiz meu silêncio parecer dignidade. Uma pausa. E quase me matou. Do lado da sala, Gabriel ficou parado, assistindo, peito apertado, olhos vidrados. As mãos de Mariana tremiam levemente enquanto apertava o pódio, mas a voz nunca quebrou. Esta noite, não estou aqui como doadora ou CEO ou sobrevivente. Estou aqui como uma mulher que finalmente lembrou seu próprio nome. Não o das manchetes, mas sussurrado de volta para ela em momentos de silêncio. O que só a esperança sabe dizer. Ela respirou. E se eu puder deixar algo com vocês esta noite, é isso. Cura não pede permissão. Só pede um momento corajoso, tolo, quando você escolhe tentar. A sala explodiu. Aplausos como trovão. Lágrimas. Ovação de pé. Mas Mariana, ela não ouviu nada disso. Estava olhando para Júlia radiante com as duas mãos no ar e para Gabriel que murmurou. Você conseguiu. Ela sentiu. Nós conseguimos. Depois da gala, no silêncio vazio da varanda, Mariana tirou os saltos e sentou na beira da borda de pedra, pernas balançando. Gabriel se juntou a ela, entregando uma xícara de chá. Você é cheia de surpresas, disse ele. Ela sorriu. Você é cheio de metáforas. Acho que estamos quites. Sentaram por um tempo sem falar. Então Mariana virou para ele. Quando fiquei de pé esta noite, não me senti orgulhosa. Não me senti forte. Só me senti livre. Gabriel assentiu devagar. Liberdade não vem de andar. Não, disse ela. Vem de decidir parar de ficar parada. Uma brisa soprou, balançando a barra do gom dela. Ela olhou para ele, algo novo na expressão, desprotegida, suave. Sabe qual foi a parte mais assustadora da noite? Perguntou ela. Qual? Que depois de todos os anos, toda a dor, funcionou. A voz de Gabriel era quieta. Você quer dizer que você funcionou? Ela exalou e então perguntou mal acima de um sussurro. Posso contar algo que não digo há muito tempo? Ele virou para ela. Qualquer coisa. Ela encostou a cabeça no ombro dele pela primeira vez desde a queda. Deixou alguém carregar o peso que não queria mais sozinha. Estou cansada de ficar de pé sozinha.
3 dias depois da gala, o vídeo viralizou. O momento em que Mariana Silva ficou de pé, o jeito que a sala caiu em silêncio, a voz dela medida, tremendo, inabalavelmente honesta. Não era só um discurso, era uma ressurreição. Todo o grande veículo de notícia pegou. De cadeira de rodas a guerreira, Mariana Silva choca o mundo. CEO sobrevivente, Mariana Silva redefine os dois. Cura capturada em câmera. Mas para Mariana, nada importava como o silêncio que veio depois. Ela sentou na sala de sol com pés descalços enfiados debaixo dela, sem maquiagem, bebendo café de uma caneca lascada que não usava desde a pós-graduação. O mundo zumbia, a caixa de entrada transbordando, a fundação recebendo doações recordes, mas os olhos dela não estavam nas manchetes. Estavam em uma mensagem da mãe. Você ficou mais alta do que nunca vi e nem precisou de saltos. Estou orgulhosa da filha que temi ter perdido. Mariana encarou as palavras, pescou uma vez e deixou que penetrasse nos espaços que a terapia nunca alcançou. Mais tarde, naquela tarde, ela encontrou Gabriel em uma pequena clínica de ONG onde ele voluntariava. O Centro Esperança, agora operando em um porão emprestado de igreja até o prédio novo ficar pronto. Você está cedo, disse ele enquanto ela entrava, uma bengala na mão. Não para dependência, mas para ritmo. Estou aprendendo, respondeu ela, a parar de fazer o mundo esperar por mim. Ele sorriu, ainda dramática, em velhos hábitos, sorriu ela. Andaram pelo espaço juntos. Pisos nus, cadeiras arranhadas, tinta descascando do teto. Mas havia luz nos cantos, calor nas paredes. Um propósito que não se compra. Gabriel mostrou uma sala onde uma adolescente com colar cervical ria com uma enfermeira sobre um quebra-cabeça. Ela não sorria há uma semana, disse ele baixinho. Até agora. Mariana olhou ao redor. Quanto custaria? Perguntou ela. Construir algo permanente. Ele ergueu uma sobrancelha. Mais que um momento viral. Ela virou para encará-lo. Ainda bem que não vivo mais de momentos. Naquela noite, Mariana apareceu em um talk show nacional. Era do tipo cadeira macia e perguntas duras. O apresentador se inclinou. As pessoas chamam isso de milagre. Você chamaria? Mariana sorriu levemente. Eu chamaria de algo mais duro que milagre. Eu chamaria de trabalho. Aplausos. Mas te disseram que você nunca andaria de novo. Como encontrou a força? A resposta dela foi quieta, mas firme. A força não estava nas minhas pernas. Estava em deixar alguém me ver quando eu tinha vergonha demais de me ver. Uma pausa. E quem foi essa pessoa? Ela olhou direto para a câmera. Um faxineiro com mãos calejadas, coração enlutado e mais sabedoria que todos os especialistas que contratei juntos. O clipe acumulou mais de 20 milhões de visualizações em 2 dias. Não porque era dramático, mas porque era verdade. E em um mundo cheio de perfeição curada, verdade sempre corta. Em uma manhã fresca de sábado, Mariana visitou uma escola fundamental local onde a turma de Júlia hospedava um dia comunitário. Gabriel não havia contado que Júlia a convidará pessoalmente com um cartão desenhado à mão que dizia: "Você é minha heroína andante." Mariana riu ao ver. Agora de pé na mesa de venda de doces, ela se sentia desajeitada de um jeito que não sentia desde a faculdade. Foi para isso que sua fama te trouxe, provocou Gabriel, entregando um cupcake para ela. Me prometeram luxo. Em vez disso, ganhei limão com semente de papoula. Júlia correu até ela com Lúcia apertada nos braços. Senhora Mariana, posso te mostrar meu projeto? Mariana se ajoelhou devagar, sem cadeira de rodas, sem assistente, e sorriu para ela. Mostra o caminho. Dentro, colado na parede, havia um desenho de uma figura palito se levantando de uma cadeira. Acima, em letra torta, às vezes heróis não usam capas, usam coragem. Mariana piscou e abraçou Júlia antes que as lágrimas chegassem à boca. Enquanto o evento acabava, Mariana e Gabriel andaram pela calçada vazia de volta para o carro dele. O sol se pondo, pintando o céu em fogo suave. Você se arrepende? Perguntou ele de repente. Do discurso, dos holofotes. Ela balançou a cabeça. Não, me arrependo de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Gabriel assentiu. Você mudou muito. Ela sorriu. Eu só parei de me esconder. Chegaram ao carro, mas nenhum entrou.
Em vez disso, Mariana virou para ele. Séria agora. Nunca te agradeci. Você não precisa. Preciso, insistiu ela. Não só pelo que me ajudou a fazer, mas por quem me lembrou que ainda era. Ela se aproximou. E Gabriel, sussurrou ela. Não quero andar sozinha mais. A respiração dele prendeu. Tem certeza? Ela sentiu, voz firme. Porque pela primeira vez na vida, sei exatamente para onde estou indo. E sem outra palavra, ela se inclinou para frente. Sem pressa, sem medo, e o beijou. Não era uma faísca. Era o nascer do sol, algo quieto, firme, quente, algo que dizia: é assim que novas histórias começam. A inauguração grandiosa do Centro Esperança atraiu uma multidão que surpreendeu todo mundo, especialmente Gabriel. Ele ficou na beira do estacionamento, assistindo carro após carro entrar, voluntários correndo para dirigir as pessoas, vans de mídia descarregando e crianças puxando as mãos dos pais para a entrada. Metade da cidade está aqui, murmurou ele. Metade do estado, talvez, disse Mariana ao lado dele. Ela estava radiante em uma blusa marfim simples, andando confiante sem bengala, cabelo solto e brilhando no sol da manhã. Gabriel olhou para ela. Nervosa, ela sorriu. Eu costumava ter medo do silêncio em uma sala. Agora só escuto batimento cardíaco. Ele riu. Você sempre fala como poeta às 9 horas. Só nos dias que importam, disse ela baixinho. E este importa. Dentro, o novo centro pulsava com vida. O ar cheirava a tinta fresca e esperança. Murais coloridos forravam as paredes. Um desenhado por crianças locais mostrava uma menininha de mãos dadas com uma mulher se levantando de uma cadeira de rodas. Debaixo, uma citação em letras grossas: cura não é voltar para quem você era. É se tornar quem você estava destinada a ser. Júlia escolhera a citação. Mariana pintara ela mesma. Gabriel ficou perto da fita com ela agora, segurando a tesoura cerimonial. Pronto? Perguntou ele. Ela assentiu. Mas antes de cortar, ela tocou a mão dele gentilmente. Espera. Mariana deu um passo à frente e pegou o microfone, voz firme, olhos claros. Antes de abrirmos essas portas, quero dizer algo simples e verdadeiro. Ela parou. Este centro não existe por causa de doações ou cobertura de mídia. Existe porque um homem que limpava pisos acreditou em algo mais alto que silêncio e deu um nome. A multidão parou. Ele deu esperança. O maxilar de Gabriel apertou, olhos de repente vidrados. E ele não fez para ser notado. Fez porque é isso que o amor faz, quietamente, sem pedir aplausos. Ela virou para ele. Gabriel Santos, você não só me ajudou a andar, me ajudou a viver. A tesoura caiu na fita com um tilintar suave. Gabriel pegou a mão dela e juntos puxaram as portas. Crianças entraram correndo primeiro. Famílias seguiram. Repórteres tiraram fotos. Em algum lugar no fundo, alguém começou a tocar um piano velho que resgataram de um centro recreativo fechado. E bem fora do salão principal, na varanda que dava para a cidade, Mariana se encontrou de pé sozinha até Gabriel se juntar. Belo discurso, disse ele baixinho. Obrigada, respondeu ela. Improvisei. Ficaram em silêncio por um momento, o vento levantando o cabelo dela, o som de risadas de crianças ecoando pelos corredores. Então Mariana virou para ele, olhos suaves e brilhantes. Sabe, da primeira vez que te vi, achei que você era só um faxineiro. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Eu era. Não, disse ela, voz quente. Você era mais. Você era um espelho, e eu não gostava do que via em mim até você ver algo diferente em mim. Ele engoliu. Eu só vi uma mulher com fogo nos olhos que não sabia que ainda tinha fósforo sobrando. Mariana riu uma risada real, desguardada e plena. Depois estendeu a mão. Dança comigo. Ele piscou. Não tem música. Tem vento. Tem luz. Isso basta. Eles entraram em um espaço aberto, mão dela no ombro dele, mão dele gentilmente na cintura dela. E enquanto se moviam devagar, as sombras dançavam pela varanda. Duas figuras que haviam sido quebradas agora inteiras de formas que nenhum diagnóstico explicava. Eu nunca sonhei com isso, sussurrou ela. Nem eu, disse ele. E ainda assim, aqui estamos. Ele a puxou mais perto, testa encostada na dela. Não foi um milagre. Não.
sussurrou ela de volta. Foi amor. Semanas passaram. O mundo seguiu. Mas algo no ar mudou. Em um diner do outro lado da cidade, uma garçonete leu a história de Mariana e decidiu ligar para a mãe de novo. Em um hospital, um veterano que desistira de andar pediu para tentar fisioterapia mais uma vez. E em um quarto pequeno com estrelas que brilham no escuro no teto, Júlia adormeceu entre o pai e Mariana, uma mão segurando cada uma. Gabriel olhou para ela e sussurrou: "Ela vai ficar bem." Mariana sorriu no escuro. "Ela já está, e nós também." Lá fora, a lua estava cheia. Uma brisa suave entrava pela janela aberta, e dentro, naquele quartinho cheio de cura e calor, 3 corações batiam em perfeito ritmo. Não mais esperando para andar, mas já dançando na luz. Se essa história tocou seu coração, respire ela por um momento, porque às vezes basta um gesto gentil, um encontro inesperado para mudar uma vida para sempre. De onde você está assistindo? Adoraríamos saber de que lugar do mundo você está sintonizando. Deixe a sua cidade ou país nos comentários abaixo. Suas histórias importam também. E se você gosta de contos significativos como este, histórias que curam, inspiram e nos lembram do bem nas pessoas, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo. Obrigado por passar seu tempo conosco. Sua presença significa mais do que você sabe. Até a próxima. Fique gentil. Fique esperançoso e lembre-se, o amor pode reescrever qualquer final.